Estamos na segunda edição do Shark Voice. O Shark Voice ele nasceu com uma visão de trazer pessoas com grandes histórias, pessoas no ramo da tecnologia, do Customer Experience, do CX. E estou muito feliz porque eu estou recebendo uma pessoa muito especial aqui do meu lado, né? Nós estamos recebendo aqui hoje a presidente do conselho da Blue Six, a Neiva Dourado. Obrigado, viu, Neiva, por ter aceitado o convite, por estar aqui participando dessa edição com a gente. Eu que agradeço, eu estou feliz de estar aqui, fiquei feliz com a oportunidade, com o convite. O Bruno, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos no passado, é melhor ainda quando a gente se reconecta. Sim, Neiva. Estava até lembrando antes de... Quando nós fizemos o convite para você, e lembrando da sua palestra sobre IA, eu consegui ir na sua palestra e muitas coisas do que você ensinou lá, eu trago até hoje para meu aprendizado. Então, acho que nós vamos adentrar muito sobre essa parte aí de IA, de tecnologia, mas antes de adentrar nessa parte, eu sei que muitas pessoas que estão nos assistindo já conhecem você, Neiva, mas talvez tenha algumas pessoas que também têm sonho, né, de ter a sua própria empresa, né, de ir por esse caminho, e eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Como foi, Neiva, de ter esse start, de falar, eu vou para a área de tecnologia? Quantas horas nós temos? Porque são 48 anos de trabalho. Fica à vontade. Obrigada, Bruno. É isso. Efetivamente, eu não comecei em TI. Eu comecei a trabalhar antes, como a maioria das pessoas. Na minha época, em 1978, você começa em banco. É mais ou menos assim como funciona. TI entrou na minha vida em 1984. Eu trabalhava numa revenda Volkswagen na época e um time foi escolhido para receber um treinamento de banco de dados, um pseudo banco de dados na época. Eu fiquei muito curiosa, eu queria entender como aquilo funcionava e pedi para participar do treinamento. O meu gestor chegou e falou, primeiro, imagina, naquela época, 1984, mulher em área de tecnologia era muito mais difícil. E o meu gestor disse, você vai lá, participa, não abre a boca, você entra muda e sai calada, eu quero só que você aproveite essa oportunidade, foi o que eu fiz. E a partir daí, eu não parei mais. Eu continuei trabalhando com tecnologia e continuei colocando o meu conhecimento já em empresas de atendimento, empresas de contact center, até, Bruno, que a gente tem a nossa carreira em Y, né? Eu não me tornei só uma especialista em tecnologia. Eu efetivamente sou especialista em plataformas Unix, dos mais variados modelos, né? Na época era a plataforma RISC ou plataforma Intel, me especializei em Unix, em segurança de ambientes operacionais, mas eu fui enveredando por outros caminhos. Então, dali eu fui supervisora de projetos, gerente de projetos, diretora de operações, de qualidade, de compras, de RH, de comunicação corporativa, até que o desemprego bate na minha porta. E o desemprego faz a gente reestruturar, se reinventar completamente. Eu retomo a minha carreira como gerente de qualidade e dentro desta empresa, onde eu era gerente de qualidade, eu em 2016 comecei a estudar inteligência artificial. Estudar os campos da inteligência artificial. Que ao contrário do que as pessoas imaginam, é uma coisa antiga. Defendi um projeto de uma plataforma que iria ajudar muito aquela empresa e sem dúvida ajudou. O projeto foi para frente, a gente comprou a tecnologia na época, que era uma tecnologia baseada em fonética. A gente se especializou, quando eu falo, que parte da Blue Six, né, tecnologia, é oriundo desta empresa, porque nós saímos de lá, Bruno, em bando, e abrimos o nosso negócio. Então, em 19 de fevereiro de 2018, nasceu a Blue. Eu estava na época com 56 anos, então tem o fator de empreender, ser mulher
idosa, né? Porque eu tô com 65 agora. Uhum. Não, e isso é incrível porque, imagino, né, a quantidade de obstáculos. Acho que já tem um obstáculo de abrir uma empresa, né? A gente já entende por aí. Quem dirá, eu acho que tem muito a ver também com a outra pergunta que eu tenho, ô Neiva, que é sobre a questão das mudanças que você percebe, né? Então, por exemplo, lógico que anos atrás, né, o perfil de cliente eu acredito que mudou. Eu acredito que o cliente tende hoje a ser mais exigente também, né? Então, até porque hoje existem várias opções de empresas, plataforma. O que você tem notado hoje, Neiva, dessa parte que você mesmo comentou sobre o que era antigamente e o que é hoje? Sobre essa questão da mudança do comportamento do cliente. O que você tem percebido sobre essa mudança? Para mim, o cliente é mais exigente, Perfeito. ele pensa mais para tomar decisões e tem uma mudança muito forte. Eu escrevi um artigo há alguns dias, tem uma mudança muito forte no comportamento. E ele está associado não só com o atendimento. Eu vou te dar um exemplo. Essas canetas emagrecedoras, elas estão mudando o comportamento do cliente, porque está mudando o comportamento do povo, do público. Hoje, pelo menos 33% dos lares, dos domicílios brasileiros, tem um usuário de caneta emagrecedora. Nossa. É um número extremamente relevante. E quando você tem um usuário de uma caneta emagrecedora e a gente observa os efeitos, eles são rápidos e visíveis, você também tem, dentro desta mesma família, desse domicílio, gente que exclui, elimina alguma categoria, ou é refrigerante, ou é uma guloseima, há uma mudança de comportamento. Então o cliente hoje, não só movido pelas canetas, que é uma coisa nova, mas o cliente é mais exigente, é mais detalhista na hora de tomar uma decisão, o impulso está sendo regulado, então não é só comprar por impulso, apesar de que existe isso. Sim. Ele quer uma comunicação mais fácil, ele quer a solução na ponta do dedo, no celular, num aplicativo bem estruturado, mas principalmente, Bruno, se ele precisa de um atendimento, o que o cliente ainda abomina é repetir a mesma história para todos os canais diferentes. Então, isso é um ponto que a gente também deve observar. Concordo, até nós nos colocamos, né, no lugar do cliente. Então imagina, normalmente, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, uma clínica médica, a pessoa vai entrar em contato, às vezes a pessoa já está fragilizada emocionalmente, então ela tem que entrar em contato novamente, contar toda aquela história, que talvez às vezes até traumática, né, para ela recontar aquilo. E eu acho que a gente está falando até nos bastidores, né, que é muito importante manter aquela jornada do cliente fresca da mente do analista. A gente sabe que provavelmente talvez não seja o mesmo analista que vai atender aquela pessoa, mas quem quer que seja que for atender, ele tem que ter acesso a um histórico e sair um pouco do robótico e trazer o atendimento humanizado. Acho que esse é o desafio, né, Aline? E é perfeito, porque assim, olha, nós na Blue, pelo menos 25 segmentos econômicos a gente domina. Quando você falou de uma clínica médica, eu lembrei da experiência da gente com serviço funerário. Nossa, imagina doloroso que é, como é esse tipo de atendimento. A gente domina o agronegócio, telecom, banco, financeira, seguros, empresa de educação, vários segmentos a gente domina. Qual o segredo que está nessa história? Não dominar só o comportamento do cliente contido naquele segmento, naquele produto, mas ter uma riqueza de dados. Dados determina, meu marido é da área de TI, ele fala assim, a diferença de base de dados e de bando de dados, né? Então, na realidade, você ter dados estruturados